misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nessa oportunidade nós somos gratos ao Senhor, porque Deus tem nos dado a honra de estarmos aqui toda semana nessa leitura diária para compartilhar com os irmãos porções das nossas lições bíblicas da escola dominical. Somos gratos a Deus por essa oportunidade, gratos a Deus pelo final de semana extremamente abençoado que nós passamos na presença do Senhor, ali na nossa sede, no Congresso das Irmãs, e pela misericórdia de Deus, nós fomos e voltamos em paz, retornamos aos nossos lares, porque Deus ele tem cuidado de nós e dos nossos, né? Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Somos gratos a Deus pela sua benevolência, embora nós não a mereçamos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, tem nos alcançado dia após dia com a sua graça. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, que Deus tem levantado para estar à frente desta obra. Nós temos visto o que Deus tem feito através do seu servo. Nós temos visto que Deus tem abençoado o seu povo e tem se agradado do propósito do teu servo em falar a verdade àqueles que Deus colocou sob sua liderança. Quero ser grato a Deus também pela vida dos vices-pastores, né? Pastor William, pastor Antônio Basto, pastor Jean Figueiredo e o pastor Ailton ali de Taguatinga. Grato a Deus pela vida dos irmãos e de suas famílias. Quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos que fazem a leitura diária, semanalmente aqui, juntamente comigo e os outros irmãos que estão, a irmã Juliane também, ela de Lavandeira, que ministrou a palavra do Senhor também no congresso, foi uma bênção. Grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Nós estamos na lição de número 7 e nós estaremos falando nesta leitura diária a respeito de Esté. E eu estava comentando com o presbítero Samuel, e ele falando que vai ser mais fácil essa semana, né? Nós estarmos falando a respeito de Esté, porque o pastor de Aurora, o pastor Ismael, pregou a palavra do Senhor no encerramento e ele falou justamente sobre Esté. Deus abençoou poderosamente a mensagem, de modo que a mensagem ainda está fresca em nossa mente, de modo que será mais fácil nós estarmos aqui essa semana falando sobre Esté. Grato a Deus também pela vida do professor Lorival, que é o comentarista desta lição, que o nosso pastor que pregou ali de Aurora, o pastor Ismael, ele até usou partes da leitura aqui para estar ministrando a palavra do Senhor. Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo, por isso nós nos encontramos alegres na presença do Senhor. Vamos estar lendo a leitura diária desta segunda-feira, que se encontra em Esté 1 e 12. Nós estaremos falando a palavra do Senhor, estaremos lendo nesta hora. A palavra do Senhor diz assim, Esté 1 e 12. Diz assim a palavra do Senhor, está escrito: Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Nós vimos aqui na palavra do Senhor que o rei ele vai fazer um banquete e nós vamos ver da grandeza do reino que o rei Assuero tinha. A palavra do Senhor vai nos contar aqui no capítulo 1 que nos dias do rei Assuero ele fez um grande banquete e o seu reinado era grande. A Bíblia diz que ele reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, ou seja, era um reinado extremamente rico, era um reinado extremamente extenso. Muitas cidades, muitos povos estavam sob o domínio do rei Assuero. Aqui está falando da sua grandeza, de como ele tinha poder, de como ele tinha força, melhor dizendo, naquela época. E nesta introdução aqui, o capítulo 1, ele vai introduzir aqui, vai nos fazer a introdução da história de Esté, que é a nossa lição de número 7, do dia 17 de agosto. Nós vamos ver aqui que
este aqui é o motivo pelo qual Deus, já nós aprendemos ali na ministração de ontem que não aparece o nome Deus no livro de Esther, mas nós vemos o poder providencial, nós vemos a providência de Deus no meio do seu povo. O pastor Ismael também disse que nós vamos ver aqui a onipotência e a onipresença de Deus, por causa do desenrolar dos fatos, por causa de coisas que aconteceu nesta história, que fizeram, que culminaram no desfecho que foi o livramento do Senhor através da sua serva. Mas eu quero me ater aqui na introdução, porque durante a semana os irmãos estarão fazendo a leitura diária e eu não quero entrar no assunto deles. E então sucedeu que este rei fez esta festa e ele chamou todos os seus príncipes, todos os príncipes deles estavam ali, para que ele pudesse mostrar a sua grandeza. Nós aprendemos sobre isso também ontem ali na ministração da palavra do Senhor. E nós vamos ver que quando todos estão reunidos, o rei ele faz esta grande festa e convida todos os seus príncipes. E todos os príncipes do rei estavam ali, de modo que ele manda distribuir vinho para todo mundo, de modo que ele vai desfrutar daquilo que ele tinha. E a Bíblia Sagrada vai nos contar que, estando no sétimo dia, no versículo 10 diz assim: e ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Neumã, que era um dos seus eunucos, e mais outros eunucos, irem até a presença da rainha Vaste, porque ela também estava dando um banquete para as mulheres, e manda eles, os eunucos, irem até a presença da rainha, para que ela viesse até onde ele estava, porque ele queria mostrar a beleza dela para os príncipes que ali estavam, porque a Bíblia vai dizer que ela era formosa. E então o que o rei pensa? Olha, eu vou trazer aqui a rainha para que eles não só vejam a minha grandeza, mas que eles possam ver também que a minha rainha, ela é extremamente formosa. Só que acontece uma coisa, e aqui já entra o poder providencial de Deus. Deus aqui ele já está trabalhando. Deus aqui ele já está trabalhando em favor do seu povo, porque ele sabia o que iria acontecer. É o que eu costumo dizer, que nós não precisamos nos preocupar com o amanhã. É uma frase que eu aprendi, eu sempre gosto de lembrar dela. Por que nós não precisamos nos preocupar com o amanhã? Porque Deus já está lá. Tudo que iria acontecer com o povo de Israel, Deus aqui, neste momento, através deste não que a rainha dá ao rei Assuero, já era Deus trabalhando no amanhã de Israel, que Israel nem sabia que ainda iria acontecer. E aí quando chamam a rainha, ela disse não, que ela não iria, e ela de fato não foi. E nós lemos aqui que a Bíblia vai dizer que a ira do rei se acendeu contra a rainha. Então ele chama os seus sábios, aqueles que aconselhavam ele, e a Bíblia vai dizer que eram sete sábios, e ele chama um desses sábios por nome de Memucã. E esse sábio, ele entra na presença do rei, e o rei pergunta: o que nós vamos fazer com ela? O que a lei diz? O que a nossa lei diz que deve fazer com uma rainha quando ela desobedece uma ordem real? E ele vai falar: olha, não pode ficar sem punição. Trocando aqui em miúdos, não pode ficar sem punição. Por quê? E a Bíblia vai dizer o motivo. Porque se a rainha, como a rainha não veio, todos os seus príncipes estão aqui, os seus príncipes, as mulheres dos seus príncipes também, e todos os seus liderados, todos aqui de Suzã, que era a capital do reinado, todos estão aqui, todas as mulheres estão aqui. Quando elas verem que a rainha, que era para dar exemplo, ela não deu exemplo, indo até a presença do rei, todas as mulheres vão desrespeitar, vão desmerecer os seus maridos. E aí o rei olha, e a Bíblia vai dizer que essa palavra pareceu bem
aos olhos do rei. E ele vai fazer um decreto. E ele, no mesmo instante, ele já destitui a rainha Vasti de ser rainha. O que nós aprendemos aqui? A palavra do Senhor vai dizer, quando este sábio chega, que ele vai dizer, olha, ela tem que ser exemplo. Uma parte importante aqui, que as mulheres de Deus, elas precisam ser exemplo. Assim como nós homens, mas nós estamos na lição aqui destinada às mulheres. Que as mulheres de Deus, elas precisam ser exemplo. As mulheres mais experientes, as irmãs que são mais experientes nesta caminhada, elas precisam ser experientes, elas precisam passar experiência para as mais novas. É o que a Bíblia diz, que as irmãs que são mais sábias, mais velhas, faz o quê? Aconselha as mais novas. Mas às vezes, infelizmente, é as mais novas, em algumas situações, que estão tendo que aconselhar as mais velhas. Olha só que coisa. Então, nós temos que ter esta preocupação enquanto cristãos. As irmãs que são mais idosas, que são mais velhas, têm que ter esta preocupação. Porque, de um certo modo, as novas crentes, as irmãs que são mais novas na fé, elas espelham nas irmãs. Então, as irmãs têm que ser exemplos para as mais novas. Aí as mais novas vão olhar e falar, olha, eu quero ser que nem a irmã fulana de tal. Então, a rainha aqui, ela não deu exemplo. E nós sabemos que por ela falar não, Deus ali abre uma porta para que a rainha Esther, né, esteja participando desta salvação que Deus trouxe ao povo de Israel. Que no decorrer da semana os nossos irmãos estarão falando. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós. Que Deus possa estar usando de misericórdia para com as nossas vidas. Que nós possamos ser exemplos a ser seguidos por aqueles que estão nos observando. Nós sabemos que não é fácil. Quem vier dizer que ser exemplo é fácil, eu sou obrigado a discordar. Mas nós, como homem de Deus, nós, como mulheres de Deus, as irmãs, como mulheres de Deus, precisam ser exemplos para as mais novas, para que a obra do Senhor possa dar seguimento. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Fiquemos com esta palavra nesta segunda-feira. Que Deus abençoe poderosamente cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a semana dos irmãos. Que Deus abençoe a escola que será lecionada, o professor, os alunos, e que Deus esteja nos guardando. Amém? Fica aqui o meu a paz do Senhor, e que, se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui para mais uma leitura diária. A paz do